vez. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos gratos ao nosso Deus que nos dá a vida, que nos dá essa oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez para louvarmos e engrandecermos ao Senhor. O Senhor tem cuidado de nós podemos dizer grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor pelo seu povo, por isso nós estamos alegres. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós temos a palavra do Senhor, nós temos a palavra de Deus que nos conforta, que nos dá vida, que nos dá ânimo quando nós estamos desanimados, mas o Senhor vem com a palavra de Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela nos alimenta. A palavra de Deus, ela nos dá força, ela é o pão do céu. O Senhor Jesus disse, está escrito na palavra, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Às vezes nós estamos assim, se preocupando muito com o nosso viver, nossa vida diária, nossa vida cotidiana, mas o Senhor tem o pão do céu, com a palavra de Deus que nos dá força, vigor, confiança. E sempre o Senhor quer que nós estejamos olhando para o alto, olhando para Ele, porque o Senhor Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Nós queremos meditar na palavra do Senhor, ler, vamos ver algumas questões que nós podemos estar nos aprendendo aqui com essa palavra maravilhosa que é a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Vou ler do versículo 1 ao versículo 11. Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. E entrando ele num barco que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se do barco, ensinava a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-lo. E eles foram encher ambos os barcos, tanto que quase ia ao fundo. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois, com a pesca que havia feito, admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar o barco para a terra, eles deixaram tudo e seguiram. Então, nós vemos essa palavra do Senhor, ensinamento do Senhor, no início ainda do ministério de Jesus. Jesus estava iniciando o ministério. Nós vemos que no capítulo, nesse Evangelho de João mesmo, está contando a história de Jesus. No capítulo 3 está falando aqui do batismo de Jesus, né? João Batista, quando Jesus foi batizado por João Batista mesmo apontou
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mostrando, apontando para Jesus, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E logo após, no capítulo 4, nós vemos que Jesus foi, nós temos a tentação de Jesus, que Jesus foi conduzido para o deserto ali para ser tentado por 40 dias, 40 noites. Nós vemos que Jesus voltou com todo o poder, cheio do Espírito Santo, porque mesmo no batismo ali, que quando repousa sobre ele, o Espírito vem e repousa como ele, sobre uma forma, como uma pomba, e a voz do Pai que diz: este é meu Filho amado, em quem me compraz. A voz de Deus mesmo, testemunho, o próprio Pai, o próprio Deus, testificando que Jesus era o Filho, o amado de Deus. Então nós vemos aqui que quando acabam os 40 dias, Jesus volta de novo. No poder do Espírito, Jesus volta para a Galileia e a sua fama se espalhou por toda a região, por toda aquela região. A fama de Jesus começou, as pessoas começaram a ouvir Jesus. Jesus ia nas sinagogas, nós vamos que ele vai ler o texto de Isaías na sinagoga, os milagres que o Senhor já começa a fazer, alguns milagres, e também já começa a haver também rejeição, né? Mas o nome do Senhor ia sendo divulgado, que as pessoas iam atrás de quê? Dos milagres, não. Nós vemos que as pessoas estavam atrás da palavra, porque eles estavam à espera também do Messias, eles tinham a esperança. O João Batista ali já tinha seguidores de João. Nessa época, João já tinha os discípulos de João. Até depois, mais para frente, alguns dos discípulos de João vão se tornar discípulos de Jesus. Vão sair de João e vão para Jesus. Então nós vemos que no capítulo 4 ainda vai falar que Jesus, depois que saiu da sinagoga, ele foi até a casa de Simão. Esse Simão aqui nós vamos falar no que é o Pedro. O Pedro da Bíblia que nós conhecemos, aqui ele estava ainda no capítulo 4, Simão, ele estava com a sogra doente e vai até a casa de Jesus. Jesus leva ele até a sua casa e lá o Senhor Jesus cura a sogra dele e ele se levanta, ela se levanta imediatamente, porque agora ela estava curada e começa a servir, e a casa dele ficou cheia de gente, pessoas que sabiam que ali estava Jesus, e o nome do Senhor Jesus era divulgado, um divulgava para o outro, e assim foi. Ainda não tinha nem os discípulos, nem o Pedro ainda tinha estava tendo conhecimento, mas ele ainda não tinha o chamado dele. Ele não foi ainda aquele chamado, porque tem muitas vezes que tem pessoas que ouvem a palavra de Deus, vai até na igreja, ou tem algum conhecimento, só que não sente aquela chamada, não se decidiram ser discípulo. Não se decidiram ser discípulo, E nós vemos que o que nós vamos aprender aqui na palavra de Deus, o que o Senhor tem para nos falar nesse dia, porque tem o tempo de Deus. Às vezes as pessoas já ouviram a palavra de Deus, mas ainda não sentiu aquele momento. Deus já começou a trabalhar, mas nós vemos aqui que o nosso Senhor Jesus, ele é poderoso. E onde ele está, a palavra de Deus, onde Jesus está, sempre tinha gente ali. Nós vemos, quando nós vemos na Bíblia, que tinha lugar que Jesus não podia, nem tinha lugar para descanso, de tanta gente que procurava ele. Tanta gente procurando Jesus, porque precisava, queria, aqui no nosso texto, aqui, eles querem ouvir a palavra do Senhor. Que palavras é essa, Nós vemos no Evangelho de Marcos, quando fala, e aqui também, que as pessoas ficavam admiradas. De onde é que veio tanta sabedoria? De onde é que veio tanta sabedoria? E o Senhor, assim, ele está iniciando o seu ministério. E nós vemos aqui no capítulo 11, que vai falar sobre a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos. Mas nosso Senhor é maravilhoso. Olha, que certa vez ele foi às margens do lago de Genezaré. Isso daqui é o mesmo mar da Galileia, e tem outros nomes também, Tiberiades.
É o mesmo nome, aqui ele está tratando como Lago de Genezaré. Quando a multidão comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus. Então muitas pessoas estavam vindo para ouvir. A palavra de Deus, o que ele fala, a palavra que Jesus fala é diferente dos mestres da época, dos fariseus da época, aquele povo que falava, mas nem sentia nada, só se conhecia a letra, mas o Senhor era a própria palavra de Deus que estava falando. E a palavra de Deus atraía as pessoas. As pessoas vinham até Jesus porque tinha sede de ouvir, sede de aprender sobre Deus, que é a palavra de Deus. Veja bem, porque às vezes as pessoas dizem assim, as pessoas só estão indo lá atrás de cura. Não, esse povo aqui estava indo atrás de ouvir a palavra. As pessoas dizem assim, a igreja que enche, a igreja que tem muito movimento de cura. Não, a igreja que tem a palavra, a igreja que cresce também. Porque as pessoas desenvolvem gosto pela palavra e querem ouvir a palavra, e diz a própria palavra que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Tem o desejo de ouvir mais da palavra de Deus. Então, Jesus aqui no versículo 2 diz que ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando a rede. Nós vemos que o Senhor viu dois barcos, ele estava ali e a multidão comprimindo ele e apertando, chegando mais perto. Tem muita gente que chega e quer chegar, e eu falei, eu vou fazer essa pergunta. Às vezes mesmo em festa, quando a gente está em algumas festas, que tem alguém lá, alguém importante, as pessoas começam a chegar e se aproximar e se comprimir e vai apertando. Ela vai apertando. Quando essas pessoas famosas, as pessoas querem, às vezes querem autógrafo, e outros querem chegar mais perto, e é o perigo. É o perigo, né? Porque estava se aproximando e Jesus lá junto às margens lá do rio, e é perigoso. Então a gente não pode deixar muito que a multidão fique nos apertando, sabe? Porque às vezes as pessoas vêm nos apertando, insistindo para você alguma coisa. Estava aqui apertando Jesus, e quando se aproximando e a multidão crescendo, porque alguém ouvia, o que está acontecendo lá? É um novo mestre, um novo que tem uma palavra maravilhosa, e eles estão se aproximando. E aí estava assim, Jesus ali, quando aconteceu que tinha um barco lá, que ele viu dois barcos, que eram um deles era o barco de Pedro. Pedro estava ali. Quem era Pedro? Pedro, ele tinha uma empresa pesqueira. Às vezes a gente pensa que era um barquinho, quando fala assim, história de pescador, né? Vários pescadores têm umas histórias, conhece muita história, mas o Pedro aqui não era qualquer um também. Porque até alguém fala assim, Jesus chamou, ele não era pouca coisa, né? Mas nós vemos que até hoje, gente grande mesmo aí, que alguns deixaram as suas profissões também para seguir Jesus. E nós vemos aqui que o Pedro aqui, ele tinha uma empresa pesqueira, ele era até sócio de outros lá, que nós vamos ler isso aqui. Depois que nós vamos ver, ele também tinha empregados também. Quando nós lemos a palavra de Deus e prestamos atenção a ela, nós vemos aqui o que está escrito na palavra. Aí o Senhor Jesus está ali pregando, a multidão ouvindo, comprimindo, chegando mais gente, apertando, eu quero ouvir mais de perto, eu quero ouvir mais de perto, eu não estou entendendo direito, eu quero chegar mais perto, então eu estava pressionando, apertando o mestre. Então, o Senhor viu esses dois barcos, escolheu o barco de Pedro, e pediu para ele, e falou para ele que ele pudesse, empresta o barco para mim, que eu vou usar o barco como púlpito. E ele sobe até o barco. Então, quando você empresta algo para o Senhor Jesus, quando você está fazendo algo para o Senhor Jesus, você nunca vai voltar com as mãos vazias.
Quando Jesus entra na sua vida, quando você permite que Jesus entre na sua vida, no seu barco, no barco da sua vida vai ter novos rumos. Deus, Ele sempre tem algo para fazer a mais. Quando você coloca-se na mão do Senhor. Então nós vemos que esses barcos aqui, eles entraram lá, o Senhor Jesus sobe e de lá Ele fica pregando. Nós não sabemos quanto tempo Ele pregou. E o Pedro já tinha vindo lá de uma noite que eles foram pescar. Eles eram, como nós dissemos, como diz a palavra de Deus aqui, eles eram pescadores profissionais, era a profissão deles. Eles sabiam o que estava fazendo. Eles sabiam, pescava. Ele não estava passando necessidade também. Ai, coitado do Pedro, não pescou nada, não vai ter alimento na sua casa. Não, a palavra de Deus não diz isso. Diz que ele tinha uma empresa pesqueira e que tinha mais gente trabalhando com ele, e ele era sócio de outros também. Não é que não tinha peixe, só que ele passou a noite toda ali pescando. Ele passou a noite toda pescando e madrugada vai, e durante o dia ele é frustrante. Quando você está fazendo algo, você está dando de si, passando a noite, perdendo noites de sono, fazendo alguma coisa. E outras coisas que nós, às vezes, nós nos colocamos a fazer, a buscar, e você não vê resultado. Não vê resultado. Não tinha nenhum resultado. E chegou o dia, talvez quando jogava as redes, o que saía, se fosse aqui ia sair, era pneu, era garrafa PET, era um monte de lixo, pedaço de coisas que não interessavam, mas os peixes nada. Era até sofá que as pessoas jogam, pedaços, móveis, tantas coisas dentro dos rios, né? Então nós vemos que ali ele estava cansado, exausto, já tinha trabalhado a noite toda. Aí quando ele sai do barco, ainda vê um pregador lá, ele vê que tem aquela multidão, e ele já via, porque Jesus já tinha feito um milagre na casa dele. Dentro da casa dele, Jesus já tinha estado lá. Aí quando ele fala, posso usar o seu barco? Ele entra e de lá ele começa a pregar. E começa, não sabemos quanto tempo, mas sei que o Pedro ficou ouvindo. E de repente, quando finalizou, o Senhor Jesus manda ele. Aqui diz, quando acabou de falar, a gente não sabe quanto tempo. Porque às vezes você lê de um versículo para outro, pensa que foi 2 minutos, vai lá agora. Não, mas tem a pregação de Jesus. Quando você vai para o Sermão do Monte, olha o tempo que foi, tem 8 capítulos, 7 ou 8 capítulos só do Sermão do Monte do Senhor Jesus. Sabemos que ele não demorou tanto tempo assim aqui. Mas a gente não sabe qual foi o tempo. Sabemos que eles estavam cansados, não só ele, mas todos os outros tinham trabalhado e não tinham conseguido nada. Estavam cansados mesmo, desnorteados. Já tinham lavado a rede, mas não queria dizer que tem gente que pensa que ele estava lavando a rede, que ele falou, nunca mais vou pescar. Não, era a profissão dele e eles iam voltar a pescar novamente, e as redes precisavam estarem limpas para a próxima pesca. Mas eles já haviam lavado as redes quando Jesus veio, e depois da pregação o Senhor Jesus veio e disse para ele, no versículo 4, quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Presta atenção aqui também, lançai as vossas redes para a pesca. Também está no plural, indica que não era só uma rede pequenininha ali, era uma empresa que eles tinham. Lembra disso, era uma empresa de pesca. Lance a vossa rede para a pesca. Simão disse, mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Olha, às vezes, mesmo quando Deus pede alguma coisa para nós queremos, não, Senhor, manda outro. Lembrando aqui de Eliseu, quando mandou certa vez o moço dele buscar umas vegetação lá, algumas
plantas para fazer um caldo. E o Eliseu mandou aquele, o servo dele, e o servo dele mandou outro. O outro que foi não sabia o que fazia e pegou ervas venenosas. Então, tem coisas que é para nós fazer, sabe? Às vezes você está reclamando porque Deus mandou você fazer uma coisa e você mandou, passou assim, ah, não vou fazer, vou mandar outro fazer. E não deu certo. Mas por quê? Porque nós não tomamos a posição certa. Aí quando vem erva daninha, vem erva venenosa. Graças a Deus que o Senhor é poderoso para transformar até aquilo que é veneno, que pode nos matar, em vida para nos dar sustento, né? O nosso Deus é poderoso. Então, o Senhor Jesus, ele não falou assim para Pedro, olha Pedro, você vai lá, o mar alto, vai lá no meio do mar agora, que eu te garanto, eu vou pagar para você. Você deixou usar o seu barco, agora eu vou te dar o pagamento, tá? Vou te pagar através de você ir lá, eu vou te pagar, tá? Você não vai ficar, não vai perder seu tempo não, porque eu vou pagar para você. Mas acontece isso. O Senhor mandou ele lá para o mar alto. Ele não falou para ele assim, ó, você vai lá, que agora vai vir peixe. E eles tinham experiência dos horários que os peixes estavam. Sei que aquela noite não houve peixe. Mas o Senhor, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele também está demonstrando a sua divindade. O nosso Senhor Jesus, o Criador, o mesmo que ali no Egito ele deu ordem às rãs, né? As rãs, praga de piolho, de gafanhoto, de tantos insetos, é o Senhor dos exércitos, tudo pertence a Ele. E agora aqui Ele vai atuar nos peixes, os peixes, né? Vão dar ordem para o quê? Um monte de peixinho pequenininho, não, era grandes peixes. Que a gente pode até olhar assim, aqueles monte de coisinha assim, uns peixinhos ali. Não, mas os peixes grandes, eles estão lá para o fundo. Quem fica na margem aqui são os peixes pequenos, os grandes estão lá no meio. E às vezes nós precisamos tomarmos as decisões de sair do nosso comodismo. Nós já vimos gente, já ouvi pessoas dizer, ah não, se Deus não me falar, o que é que Ele vai fazer lá, eu não vou. Sabe? E nós devemos aprendermos, nós precisamos obedecer a voz do Senhor. Não é perguntando, Senhor, o que é que vai ter para mim? O que é que eu vou ganhar com isso se eu for lá? Estou cansado, já limpei a rede, se eu for lá vou sujar de novo as redes, vou ter outro trabalho, porque na mentalidade humana nossa, às vezes nós ficamos pensando nos prejuízos. Mas quando Jesus manda, o Senhor, quando Ele manda, Ele é poderoso, e Ele não precisa ficar falando para você, ó, você vai fazer isso. É igual quando o Senhor disse para Abraão, ali em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quando você vai obedecendo ao Senhor, as coisas vão acontecendo. Se você não sair, você vai ficar na mesmice, vai ficar ali parado. Mas quando nós saímos em obediência à palavra do Senhor, e nós vemos algo muito importante quando Pedro diz aqui, Senhor, a noite toda já fiz isso, já cansamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E nós devemos sempre estarmos lendo essa palavra aqui, porque tem muita palavra de bênção, a palavra que você pode lançar a sua fé, a sua confiança no Senhor. O Deus da palavra, quando a gente lê no Salmo que fala que o Senhor colocou a palavra dele acima do seu nome. Minha versão RC diz, né? Em outras versões já mudou. Mas diz que o nome dele, que a palavra está acima do nome, porque ele é a palavra, ele é todo poderoso. E quando ele fala, ele cria. A palavra de Deus, ela é geradora, ela é criadora. Como diz lá em Hebreus, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, né? A palavra de Deus penetra no coração, a palavra de Deus transforma, muda o homem. Uma obra maravilhosa que o Senhor faz. Então nós vemos aqui a palavra de Deus agindo. O Deus da palavra, o Deus, a própria palavra de Deus mandando, vai, e ele falando sobre a tua palavra. Eu não confio em mim, mas eu confio na tua palavra. Vou em obediência. Ele nem sabia o que ia acontecer, mas como ele quis obedecer, o Senhor já curou a minha sogra, né? Não vou fazer uma desfeita dessa com ele.
Agora Ele está me mandando eu ir ao mar, no meio do mar, e lançar as redes. Então, pega uma rede lá e vai e lança, que vai acontecer. Mas lança as redes. E nós vemos o resultado. O resultado da obediência também temos para nós. Toda vez que nós saímos, que nós fazemos as coisas em resultado, em obediência. Quando o Senhor manda você orar, você buscar, orar, ler a palavra, meditar. Quando Ele fala pedir, dar-se-vos, mesmo que você disse, mas Senhor, já orei tanto por essa situação, eu já fiz isso, e o Senhor disse, volta, faz agora. Agora você não vai fazer sobre a sua palavra, sobre o seu conhecimento, você vai fazer sobre a minha palavra. Lembrando-me, que eu já falei alguma vez aqui, sobre uma pessoa da igreja do Parque Santa Madalena, que ele estava fez um curso, ia fazer um concurso lá dentro dentro da área dele, que era para alcançar uma outra posição na polícia militar. E ele fez, ele tinha certeza, ele nem pediu oração e ele estava certíssimo que ele ia passar. Ele estava certíssimo que ele coisa fácil. E ele foi, e ele, quando foi ver o resultado, ele nem apareceu. Não apareceu, ficou sem aparecer, não apareceu nem nada. Eu olhei a lista lá dos que conseguiram e nem o nome dele apareceu em lugar nenhum. E ele ficou muito triste, porque ele estava confiante que ele ia conseguir. Aí novamente, depois teve novamente uma outra oportunidade, alguns dos outros soldados, você não vai fazer? Ah, não vou não. Eu já fiz uma vez e eu não consegui, nem apareceu meu nome lá, eu tinha certeza que eu ia acertar. Aí ele falou, vai lá, se inscreve, faz. Uma pessoa insistiu com ele. Aí ele orou, falou, Senhor, eu fui na força do braço do homem, agora Senhor, eu vou na força do Senhor. E ele disse, nem repetiu o curso, nada, agora é o Senhor que pode fazer. Aí ele começou a orar, buscar o Senhor. Aí quando ele fez, ele foi lá, humilde, pediu ao Senhor. Quando ele fez, ele conseguiu passar. E ele deu testemunho na igreja. E esse testemunho dele ajudou outras pessoas da igreja mesmo também. Quando alguém dá um testemunho, edifica a fé de outros também. Olha, você não vai na sua força, você vai na força do Senhor. É a mesma coisa quando o Salmo 127 se diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão se o Senhor não edificar a casa, em vão os que edificam, vai ser em vão. Agora, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Certo? Se o Senhor não estiver construindo, se o Senhor não estiver no negócio, é em vão. Mas o Senhor Jesus disse lá também, João, sem mim nada podeis fazer. Então, mas quando você põe a palavra do Senhor na sua vida, você pode obter os resultados que vêm de Deus. Tantas coisas, tantas bênçãos, tantas coisas que vieram nos surpreender, porque nós estávamos na palavra. Quando nós saímos de nós mesmos e colocamos a nossa confiança na palavra de Deus, nessa palavra poderosa. Quem manda é Jesus. Então, se Ele falou, Ele garante. Ele não precisa dizer, você vai lá que as redes vão vir cheias. Não, o resultado vai ser um bom resultado.